Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia, que tem como papel ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Então, hoje a gente está com uma convidada ilustre, uma convidada que é a maior influencer dessa fisioterapia brasileira. Já começa pela risada, né? Vocês já entenderam quem está aqui. Risada é conhecida, a gente podia fazer um quiz, né? Exatamente. Quem é pela risada. A gente pode falar, sabe, quem é essa risada? Aí começa o podcast. Olá, Naira, tudo bem? Oi, Fukuzawa. Vou chamar de Fuku, Por tá? favor, porque né? As pessoas que chamam de Leandro. Eu não sei quem é Leandro. Não é Leandro. Você não é Leandro? E a gente está aqui de novo com o Rafael Krasik Alight. Tudo bom, Rafa? Muito bom, você aprendeu a falar meu nome depois de 10 episódios. Posso falar Krasik também? Oi, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje para bater um papo interessante sobre corrida e a biomecânica da corrida, tentando entender um pouco desse papel, né? Então acho que a gente passou por uma fase aí de biopsicossocial, onde a biomecânica em si começa a ser negligenciada de forma totalmente inadequada. E hoje acho que a gente está tentando realmente equilibrar todo esse processo, mas de qualquer forma existe um processo de ressignificar e recolocar o papel da biomecânica, como que a gente pode enxergar ela em outros aspectos, né? O que, na minha opinião, é muito interessante, porque ele vai expandir como usar a biomecânica e não o processo de negligenciar, como eu havia dito, tá? Então, Naira, antes de qualquer coisa, se apresente, fala quem que você é, o que você trabalha, o que você tem a ver com corrida, né? Além de corredora. E aí a gente vai começando o papo, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Oi de novo. Meu nome é Naira Rabelo, eu sou fisioterapeuta. Tenho especialização em ortopedia, sempre segui essa área de ortopedia assim que eu me formei, tenho 10 anos de formada só. Trabalhei voltada sempre para ortopedia na especialização, envolvi um pouco de esporte também dentro do meu nicho de pacientes. E na minha carreira acadêmica, acabei engrenando também na carreira acadêmica, mestrado, doutorado. Sempre trabalhei, e isso foi voluntário, eu fui atrás de um programa de pós-graduação que tivesse um laboratório de análise do movimento, porque biomecânica sempre foi algo que me gerou uma paixão muito grande desde a época da faculdade. E eu fui atrás de entender um pouco como esses laboratórios funcionavam e estudei excepcionalmente uma condição clínica, né, dor femoropatelar, ao longo dos anos de mestrado e doutorado. Mas nos últimos 2 anos em especial, além de ter começado a correr, eu montei um laboratório de análise do movimento, junto com outros sócios e tudo mais, inclusive meu orientador. E a gente trabalha muito com esse nicho de atletas, então corredores e triatletas fazendo avaliação da corrida em si, né? Avaliação in loco, né? Dentro ali de um ambiente controlado, em cima de uma esteira e tudo mais. Mas é o que de fato é feito por aí, né? Não só no Brasil, como no mundo mesmo. Muito bom. Então a Naira ela tem um cenário hoje que eu considero que é o sonho de grandes fisioterapeutas, que é trabalhar dentro de um laboratório, realmente analisando o movimento numa alta qualidade, né? E não uma análise só de celular. Então ela com certeza é privilegiada nesse aspecto e com certeza ela está com grandes pessoas. Uma delas é o Paulo Lucarelli também, que também faz parte do programa, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho disso. Naira, me fala um pouquinho toda essa repercussão da parte da biomecânica dentro da corrida, né? Como que a gente enxergava ela e como a gente tem enxergado hoje, o que a gente pode falar que são lendas, mitos ou os próximos caminhos aí? Bom, eu acho que a corrida começa assim, né? Todo mundo que começa a correr escolhe esse esporte, essa atividade e começa a fazer de uma forma muito despretensiosa. Eu vou correr, vou botar um tênis, vou correr. Inclusive é uma das coisas que mais faz com que a corrida seja um esporte de fácil, né, acesso assim, para quem quer começar uma atividade física. A grande questão é que isso, falando de controle motor, de movimento, não tem muito segredo. Você põe um tênis e sai correndo. Você caminha, aumenta a velocidade e ali começa a acontecer, né? Você dá mais passos por minuto e, enfim, você está correndo. Mas depois de um tempo, os indivíduos eles começam, aquela coisa começa a ficar um pouco mais importante. Você quer diminuir tempo, você quer melhorar a tua performance, correr mais rápido, cansar menos, fazer provas mais longas, né? Modalidades diferentes, você quer correr numa montanha, enfim. E eu acredito, né, que depois de um tempo, quando você tem esses objetivos de performance,
Talvez algumas variáveis que antes não precisavam ser controladas ou não valia muito a pena pensar, começa a ficar um pouco mais evidente, mais importante para os corredores. E aí eles começam a tentar querer entender como que eles se movimentam, se eles... Aí começam os mitos, né? Se eles pisam correto, aí eu vou usar uns termos bem impactantes assim para mim, né? Se a corrida deles é perfeita para atingir a performance ideal, se eles correm errado, tem termos, eu sei que eu corro muito sentado, eu sei que eu tenho uma cadência muito baixa, minha postura é ruim correndo, eu dobro pouco o meu joelho. Então, assim, as pessoas começam a se importar com isso, né? E aí é que eu acho que vai para um extremo de mitos e de grandes vigilâncias em cima de coisas que talvez tirem até o prazer, né, de correr, ou enfim... E eu acho muito interessante, porque dentro da fala da Naira, ela fala muito ela começou com alguns aspectos mais físicos, mecânicos e afins, mas vocês começam a perceber que tem todo um fator contextual, que tem a questão da motivação, objetivos, com o que esse corredor quer fazer com essa corrida, literalmente, né? Não é literalmente correr pelo correr. Não, ele quer que ela seja perfeita, ele olha... Aí é muito engraçado, sabe? Porque as pessoas, os corredores, né, atletas amadores, ou que correm em velocidades menores que um corredor de elite, né, um cara que completa uma maratona em menos de 2 horas, a pessoa que tá correndo aqui... de uma maneira muito amadora, ela olha para aquele cara que bateu, que é o exemplo da performance máxima, e ela acha que ela só vai melhorar se ela começar a correr igual a ele, sabe? Ou ela quer atingir aquele nível de tipo de corrida, aquela característica da biomecânica, né? Quanto que dobra o joelho, quanto que inclina o tronco e tal, como que o pé toca no chão. E aí alguns mitos começam a surgir. Existe uma forma perfeita de correr para atingir a performance ideal, né? E aí as pessoas começam a ficar em busca disso. E, bom, se a gente vai para a ciência, muitas dessas coisas ou já foram refutadas, né? Ou a gente, de fato, não consegue ainda bater um martelo se existe, se é que vai um dia conseguir bater, né? Uma forma perfeita de correr. Legal. Aproveitando o Rafa aqui, porque ele está muito quieto hoje. Rafa, quanto que esses fatores contextuais, motivacionais, eles interferem nessa movimentação do ser humano? Eu acho que é muito interessante colocar isso, porque a corrida a gente enxerga uma coisa muito clara e porque está muito palpável, né, a mecânica e o movimento, mas muitas vezes tem coisas mais, entre aspas, abstratas que a gente não vai palpar e a gente entende hoje muito bem que isso modifica, né, influencia muito. Me fala um pouquinho disso. Bom, eu acho que se a gente for usar nosso modelo científico vigente para entender controle motor, né, que é a teoria dos sistemas dinâmicos, o que a gente entende é que, na verdade, como a pessoa se movimenta e por que ela se movimenta daquele jeito, na verdade é uma resposta bem complexa. A gente nunca vai conseguir atribuir a um fator específico. A gente não vai conseguir falar que a pessoa se movimenta dessa forma porque falta determinada capacidade específica de uma região. Isso pode acontecer em casos muito extremos, mas no geral o organismo ele se adapta, ele sempre vai ter uma coisa que a gente chama de graus de liberdade. Que é o número de opções que a pessoa tem para cumprir a mesma tarefa, né? Uma coisa que quem tiver interesse em saber um pouco mais, é só ver o episódio de controle motor, né? Que a gente tem aqui no podcast. Mas eu acho que a ideia é entender que quando a gente pensa em demanda e como o sistema se adapta à demanda, a corrida ela coloca algumas demandas sobre o sistema, né? E isso é interessante para a gente entender porque que essas outras capacidades que o Fukuzawa falou, as outras influências podem mudar o jeito de correr. Então, a demanda mecânica, apesar de ela ser, obviamente, maior do que o dia a dia, é uma demanda mecânica relativamente baixa, o que permite muitas estratégias de correr, né? Muitas formas de correr. A demanda cognitiva também existe, mas ela não é uma demanda muito alta, o que faz com que as pessoas, na verdade, no seu natural, corram com pouca atenção ou pouco controle executivo sobre a corrida. E existe uma demanda metabólica sustentada, e isso vai mudar dependendo do tipo de corrida. Uma coisa que eu queria só levantar, acho que nesse ponto, a gente estava discutindo isso até antes de gravar o podcast, hoje mesmo, que é interessante a gente olhar aqui numa tarefa que ela permite muitos graus de liberdade, ela permite muita variabilidade, a gente simplesmente traçou uma taxa de normalidade que não é em cima nem da média, né, de como as pessoas se movimentam, é em cima de uma plausibilidade biológica do que seria mecanicamente melhor, e falou que, olha, todo mundo que está fora dessa faixa, por mais que talvez seja quase todo mundo, está errado. E a gente tem que colocar todo mundo dentro dessa faixa específica aqui, que esse é o certo, porque esse é o alinhado, né? Então, eu vejo que
o que faz as pessoas se movimentarem como se movimentarem, enfim, são muitas variáveis. Mas o fato é que a corrida permite muitas formas de fazer, né? E o que a gente aparentemente está vendo é que a gente não vai encontrar a tal da corrida perfeita, né? Eu acho que esse é um ponto interessante de entender quando a gente olha, analisa a demanda da corrida numa perspectiva de controle motor. Por exemplo, né, eu vou trazer, talvez valha a pena citar alguns mitos ou algumas coisas, variáveis que as pessoas bitolam, assim, sabe? Por exemplo, cadência, né? Surgiu um tempo atrás a cadência perfeita, a cadência ideal, todo mundo queria correr. O que é cadência, né? A quantidade de passos que um indivíduo dá por minuto. E a cadência na corrida você dá a quantidade de passos, soma das duas pernas. E aí todo mundo queria correr e achava que era perfeito correr, ou te faria atingir uma performance melhor correndo a 180 passos por minuto, com 180 passos por minuto. A grande questão é que, como o Rafa acabou de falar, existem muitas variáveis que interferem, né, na forma como você se movimenta. Então, por exemplo, uma das coisas que mais interfere na cadência é a velocidade que você está correndo. Veja, compara uma corrida com a caminhada, né? Se você entende que a corrida, pelo menos bem inicialmente, quando a gente vai falar grosseiramente dessas duas atividades, a corrida é um caminhar mais acelerado. Chega um ponto que você muda um pouco o teu padrão porque você acrescentou mais velocidade. Então, você começa a correr a 9 km por hora, você dá uma média aí de 160 passos por minuto, uma quantidade, existe um paper, né, falando disso, mostrando uns dados normativos dessas variáveis lineares, avaliaram quase 500 corredores, e quem corre a 9, 10 por hora, corre numa média de 160, 166 passos por minuto. Quando você coloca isso a 12, 13, 14, 15 por hora, então você vai acrescentando velocidade, automaticamente a tua cadência vai mudando. Então não tem como você, um corredor que está correndo a 9 por hora, se forçar a correr com 180. O único foco não é os 180, sabe? Passos por minuto. Tem outras variáveis, o comprimento da perna interfere na cadência. Enfim, tem algumas variáveis que vão interferir em outras, o que faz com que o teu biotipo, né, a velocidade, o teu nível de atividade influencie e tá tudo bem, sabe? Não tem o dado normativo, ele não é tão rígido, né, para todo mundo. E eu acho muito interessante que muitas dessas coisas que a Naira tá falando, né, das cadências perfeitas e afins, não só vem de papers, e muitas vezes eles vêm dessa questão midiática que tem hoje, né? Como a corrida é um esporte muito popular hoje, muito fácil acesso, hoje o que você mais vai ter é canal de YouTube, Instagram, falando muito dessas regras e desses modos perfeitos de acontecer, né? Fórmulas matemáticas, né? Que como eu disse, sim, existem formas, talvez para algumas pessoas mais econômicas, ou existe como você otimizar, né, a cinética a teu favor, né, falando, sei lá, de força de frenagem ou força de ação e reação. Você empurra o chão, ele te empurra de volta. Então, existe sim como você otimizar e trazer a cinética a teu favor, né, essa coisa da relação com as forças e como que elas interferem na forma de se movimentar. Mas isso é uma parcela, né, é realmente uma parcela do todo, né, do multi que está envolvido na forma como você se movimenta, andando, correndo e fazendo qualquer outro tipo de atividade. Muito bom. Até para deixar um pouco mais, de uma forma bem técnica, né, você dentro do seu contexto laboratorial e dentro do seu dia a dia, quais são as variáveis que você analisa rotineiramente dentro do seu corredor? Eu falo de cadência, eu gosto muito dessa variável. Vou voltar um pouquinho. A gente avalia dentro de um sistema de análise tridimensional de movimento, né? O que é isso? Qual que é a diferença desse sistema para um sistema 2D, para um software 2D, ou para o que você faz com o seu celular e aqueles aplicativos que você baixa no celular ou no computador. O 3D, a grande diferença dele é que, de fato, ele considera os 3 planos de movimento e o quanto e a influência de um plano sobre o outro plano. Claro que ambos, né, toda a parte que você faz ali, a paramentação, a colocação de marcadores, a interpretação daquele dado passa por uma expertise importante de quem está fazendo o exame. Se eu colocar vários marcadores errados e, enfim, eu posso interferir no dado final, mas considerando que toda essa parte da paramentação foi feita corretamente nas duas maneiras de medir,
O sistema tridimensional, ele considera principalmente quanto de rotação ou de rotações, né, dos movimentos que acontecem no plano rotacional estão interferindo na interpretação dos outros planos, então no plano sagital e no plano frontal, né, no quanto de flexão e no quanto de abdução, adução que está acontecendo ali. E a gente tem menos possibilidade de interpretação errônea, né? No caso, o valgo dinâmico, por exemplo. O valgo dinâmico, aquela projeção medial que a gente vê do joelho, nada mais não é o joelho abrindo ali no plano frontal, né? Um valgo real ali no plano frontal. É uma projeção que acontece, eu tô vendo ali aquela imagem, mas é às custas de flexão de joelho, e lá em cima no quadril tá acontecendo rotação interna do quadril, adução. Então, os planos rotacionais, né, o plano rotacional interfere na interpretação dos outros movimentos. E o 3D meio que tira um pouco essa influência. Então, eu consigo entender o movimento de maneira mais limpa, né? E no 3D eu também consigo, com uma precisão bem bacana, avaliar variáveis lineares, que nada mais é do que cadência, quantidade de porcentagem do ciclo da corrida que o indivíduo passa com o pé no chão, com o pé no ar, né? A fase aérea. Velocidade angular, aceleração. Uma coisa que está bem em voga, a literatura ainda é pouco taxativa quanto a isso, mas é a oscilação vertical, né? O quanto que você corre quicando, né? Subindo e descendo ou não, é uma variável relacionada a impacto, enfim. Quanto mais pressupõe-se que quanto mais você sobe, quanto maior é a tua oscilação vertical, maior é o pico de impacto quando você cai, né? Porque, enfim, você se deslocou mais. Então, são variáveis que a gente acaba analisando, mas é o que eu digo, né, para os corredores que vão procurar o laboratório de movimento para entender como eles estão se movimentando. A ideia, como o Rafa até comentou, né, a gente tem formas, não existe um padrão perfeito para se movimentar, para que todo mundo se encaixe naquela coisa bem quadradinha, né? Mas a forma como a gente se movimenta tem relação com o quanto de demanda que eu dou para segmentos específicos do corpo. Então, a gente sabe que quanto mais eu flexiono o joelho dando carga nele, por exemplo, maior é o recrutamento de quadríceps, por exemplo, maior é a força de reação ali na patela, né, na patela sobre a tróclea. Sim, não estou dizendo que isso é errado, só estou dizendo que entender como você se movimenta diz para mim, eu consigo inferir, né, com os dados que eu tenho angulares e tudo mais, o quanto de demanda que pode estar acontecendo em articulações ou segmentos específicos. Isso me ajuda a entender ou a ter um norte para tentar melhorar as capacidades internas, por exemplo, desse indivíduo, né? Então, se por exemplo, eu vou tentar entrar um pouquinho numa coisa mais técnica. Não existe, existe uma prevalência maior de corredores de retropé, aquele indivíduo que quando toca o solo, o primeiro local do pé que toca o solo é o calcanhar, né? Então, a gente sabe que corredores amadores, mais de 87% dos indivíduos corre com o contato inicial feito pelo calcanhar. E o resto disso é com a parte da frente do pé. Então, são corredores de antepé. A gente sabe que não dá para dizer que existe um melhor jeito de correr, apesar do mito, né, há um tempo atrás, ter sido de que você tem que correr com a parte da frente do pé, e muita gente fez um trabalho quase que forçado de mudança de padrão de corrida. Não dá para dizer o que é melhor, tá? Mas a gente sabe que quando você ataca o solo com o retropé, né, existe sim uma demanda maior de absorção no joelho, existe até indivíduos, é muito mais comum indivíduos de retropé apresentarem lesões ou queixas no joelho, queixa de fratura por estresse em tíbia. Então parece que tem um perfilzinho, inclusive de lesão, relacionado a esse tipo de contato. Só que não dá para dizer que ele é pior. Dá para dizer que quem toca com o antepé, então o primeiro contato do pé com o solo é a parte da frente do pé, isso naturalmente aumenta, né, os estresses ali em panturrilha, em pé, enfim, tornozelo. Esses indivíduos acabam apresentando lesões mais comuns nessas regiões. Então, a gente brinca, né? A gente só precisa entender onde que você tem mais propensão de lesar, mas não dá para dizer que um é mais complicado ou ruim que o outro, sabe? Eu acho muito interessante, foi tema do meu mestrado também, essa questão de padrão de pisada e afins,
E a gente acaba extrapolando muita coisa, né? Então, a partir do momento que a gente faz alguns estudos transversais, por exemplo, a gente já considera como fator de risco e muitas vezes não como fator associado e muitas vezes como tratamento também. E aí, dentro dessa onda que a Naya falou em relação ao antepé, começou uma onda, ainda tem saído alguns trabalhos de qual que seria a melhor maneira de fazer a transição, né? Do retropé para o antepé, da corrida, né? E é uma coisa que a gente está tentando entender se realmente vale a pena investir. Então, de forma muito precoce, né, muito ansiosa, na minha opinião, acabou se extrapolando muito essa questão existe uma melhor forma, né? E aproveitando aqui que eu sei que o Rafa também, ele tem um curso de corrida e lesões e afins e análise do movimento. Eu queria saber da sua perspectiva, Rafa, o que você olha para esse paciente que está correndo, né? Então, como você faz essa análise, além dos fatores mecânicos que a Naya explicou muito bem aqui? Eu acho que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de não entender e não levar em consideração a multidimensionalidade de fatores além da mecânica, né? Quando eu analiso o comportamento motor de qualquer que seja o paciente, mas especificamente a gente está falando de corredores. É legal, assim, a Naira trouxe um dado interessante, né? Por exemplo, de uma prevalência aumentada de alguns tipos de lesões específicas pelo tipo de pisada, mas todavia a gente não tem nenhuma evidência ainda de que mudar o tipo de pisada previne essas lesões e nem de que o tratamento, a reabilitação dessas queixas podem ser feitas por mudança da pisada, né? Então, eu acho que a gente está começando a entender que talvez a mecânica ela é uma dessas variáveis do processo. Agora, o que a gente tem que ainda entender, a gente não sabe se a melhor via de abordagem, que é um caminho que eu estou tendendo aí, usar as modificações do comportamento motor para modificação de sintoma, então para criar uma janela onde eu consiga manter o indivíduo trabalhando ativo e a gente consiga modular outras variáveis que podem estar influenciando, né, como manejo de relação de cargas, manejo de fatores multidimensionais como estresse prolongado, privação de sono. Sono, cara, em atleta é incrível isso, é incrível. Com certeza. Um fator muito importante para quase todas as condições que a gente sabe abordar muito mal, né? Sabe avaliar e realmente interpretar e abordar. Não, né? A gente sabe, por exemplo, corredor, né? A gente lida com corredor amador normalmente, falando um pouco do sono. E daí é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, e no dia seguinte dos treinos, ou no sábado do longão ou domingo, o cara tem que acordar super cedo. Então, a rotina de trabalho mais a rotina de treino forçam esse indivíduo a ser um indivíduo que tá ali exposto à privação de sono, né? Não só aguda, privação parcial crônica de sono. Sim. Então, tem tantas variáveis relacionadas, né? Que enfim, eu acho que sim, eu não consigo ver a mecânica totalmente fora disso, da corrida, principalmente quando a gente lida com performance, né? Não é só simplesmente pôr o tênis e sair correndo, mas eu tento mostrar no dia a dia que é uma perninha do tripé, sabe? Ou muito mais, né? Talvez não sejam nem 3 coisas, falando só do modelo BPS. Exato. Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Entender que é uma coisa que a gente pode olhar, mas nem de longe é a principal, talvez. Não, Você quer falar? Por favor. Uma coisa é que só aqui, de novo, né? A gente, com relação à pressão de exercícios, até falando um pouco de aplicabilidade prática, né? A gente acaba modificando o desfecho, o sintoma nesses pacientes, né? Quando a gente aborda eles com abordagens pautadas em modificação de movimento, mesmo que talvez essas abordagens de fato talvez não mudem tanto o movimento, né? Ou algumas até mudam, mas o importante eu acho que é que no geral, pelo menos com relação à reabilitação, a desfecho dor, a gente tem pouquíssima evidência, né, com relação à ideia da corrida perfeita. Mas, de qualquer jeito, a gente consegue usar manipulações do movimento, a gente consegue trabalhar através de abordagens voltadas para o movimento para tentar produzir algum tipo de modificação de sintoma momentâneo nesses pacientes. A gente está muito habituado a olhar, eu também estava falando isso com o Rafa mais cedo, a gente está muito habituado a procurar excessos de movimentos, né? Primeiro que a gente não sabe o que é normal, o que é excessivo, mas os nossos olhos, né, o que a gente traça como um padrão de normalidade visível ali, mostra pra gente, né, que um tronco inclinando absurdamente para o lado, um joelho, né, se medializando um pouco ali, a gente tenta buscar esses excessos de movimento, mas eu acho interessante porque assim, a corrida
é uma atividade que envolve constante absorção e geração de movimento, né? Então, absorção de carga e geração de movimento com potência, enfim, com velocidade. Então, a gente precisa ter uma boa capacidade de absorção, e onde a gente absorve isso? Usando, né, as articulações. Então, o indivíduo que aterriza e aterriza rígido, muito provavelmente ele não tá usando de forma ótima ou otimizando os seus sistemas de absorção, que é músculo, é contração excêntrica, né? É habilidade de tendão de absorção de carga, de armazenamento de carga. E a geração do movimento também, obviamente, não vai ser talvez a melhor que ele poderia, porque ele não acumulou carga suficiente para poder se projetar para frente. Então, é engraçado porque eu costumo ver dentro do laboratório de análise corredores que vêm com histórico de lesão, né, recente ou não, mas eu olho também bastante incapacidade de absorção, aqueles indivíduos que correm super rígido, né? E sei lá, eu tenho muito receio das pessoas quererem que quando o indivíduo está correndo, a pelve não mexa nada, né? Tem uma O capacidade quadril elástica, né? o quadril não aduza nada. E quando, na verdade, esses são mecanismos de absorção, né? A gente funciona como uma mola na corrida. Você precisa acumular energia para que ela consiga te projetar para frente. Isso faz parte de efetividade de movimento, né? Então, eu tenho muito receio das pessoas, além de procurarem excessos de movimento e negligenciarem incapacidade de absorção, quererem transformar o cara correndo como um robô, né? E, na verdade, não. A gente precisa de mecanismos de absorção. E aí, se você me perguntar o que é ótimo e o que é excessivo, infelizmente, eu não vou conseguir te dar, porque a gente não tem esse padrão normativo, digamos assim, mas a única coisa que eu sei com base em outras habilidades motoras, por exemplo, como a marcha, é que não existe uma média que você tem que atingir. Existe um range, né, que vai de um mínimo a um máximo, talvez, que a maioria da população se movimenta ali dentro daquela zona de variabilidade, tá? E, enfim, eu sei que tem essa zona de variabilidade, mas a gente não tem dados normativos para isso. Então, a gente está muito aquém de saber o que é mesmo fora de um padrão. Tem um fisioterapeuta canadense, né, o Greg, eu vou usar um termo, tá? Parafraseando o Greg aqui, ele talvez os movimentos que a gente tenha mesmo que se preocupar demais, assim, e aí talvez chamar atenção para alguma coisa relacionada à lesão e tal, são aqueles movimentos pornográficos, né? Que você olha e aquilo é aberrante, assim, que você acha um negócio estranhíssimo, né? Eu achei um termo bem inusitado, mas talvez, bom, pelo menos na minha memória ficou gravado quando a gente assistiu uma aula dele. Então, talvez, mas quantificando, é difícil falar, tá? Mas eu acho que vale a pena chamar atenção para isso também, né? Essas incapacidades de absorção, quando eu tô lidando com uma atividade que precisa de absorção. Muito bom. E até gosto de levantar, a Naira deu um exemplo interessante de entender que a corrida e o corredor, ele está dentro de um contexto muitas vezes muito diferente, né? O quanto que o corredor exige, sendo profissional ou não, muitas vezes ele é muito próximo, né? Então, uma daquelas atividades que o amador e o profissional eles são parecidos, só que ele tem contextos totalmente diferentes. Os dois têm uma motivação interna muito grande, só que um trabalha com isso, ele vive disso, e o outro é um empresário que trabalha o dia inteiro, mas tem que acordar mais cedo para conseguir fazer aquele treino dele, ou no final do dia, né? Sim. Então, são fatores que, além da mecânica da corrida, não adianta você ficar olhando para aquele movimento, sendo que você está vendo que ele está num contexto totalmente desfavorável para que aquilo aconteça de uma forma boa, né? Ou ótimo, sei lá, como que a gente pode classificar. Então, nessa hora que a gente está falando do multidimensional, se você olhar exclusivamente para um fator biológico do movimento dele, com certeza você está esquecendo de olhar esse todo do contexto do corredor. E isso é muito importante para qualquer paciente, tá? E só que na corrida é muito claro porque é uma modalidade de fácil acesso, ou muita gente viaja para fazer uma prova dos sonhos, né? O nosso amigo Hélio Tchoca acabou de voltar de uma maratona lá em Houston, por exemplo. Então, o quanto que ele investiu naquilo, né, para estar e fazer aquela prova, só que ele faz isso dentro de um contexto onde ele está atendendo o dia inteiro e do nada ele sai, treina, volta, continua atendendo, chega em casa, dorme daquele jeito e é uma rotina muito maluca, né? E aí a gente chega no nosso final do podcast, já acabou o tempo. Uau. E aí eu vou pedir para a Naira falar as considerações finais dela, mas exclusivamente o que ela enxerga que a gente realmente tem que olhar melhor dentro dessa questão exclusiva, né? Mas já que a conversa é da biomecânica da corrida, sobre esses parâmetros mecânicos aí.
Olha, eu acho que dá para começar dizendo que a gente ainda não tem dados normativos, né? Então eu ainda tenho muita dificuldade de dizer. Eu não gosto de usar os termos errado, né? Tá correndo errado. O paciente chega com esse termo. Eu acho que vale muito a pena. Tem muita informação bagunçada na internet de fácil acesso para essas pessoas. Eu acho que quando você lida com biomecânica e se dispõe a trabalhar com biomecânica num atleta que tem acesso a informações muito deturpadas, a primeira coisa que você tem que fazer é esclarecer essa pessoa de que não existe uma maneira encaixotada de correr, de se movimentar, né? Então, de correr muito menos, tá? E que existem, sim, alguns padrões de movimento ou perfis de movimento que talvez tenham relação com sobrecarga maior em segmentos X e segmentos Y, né? E que, enfim, talvez seja legal a gente simplesmente entender isso. E se você quiser melhorar as suas capacidades internas para suportar aquele teu jeito de correr ou para respaldar aquele teu jeito de correr, é legal entender, tá? Mas isso não é preditivo de lesão, ou você não está fadado a ter algumas lesões específicas, ou tem que mudar demais o teu jeito de correr para não se lesionar, né? Acho que é isso, esse reassurance, assim, vale a pena para o corredor. Muito bom, muito bom. E você, Rafa, me fala um pouquinho de como você enxerga essa questão do movimento em relação à mecânica da corrida, né? E quais possíveis passos que a gente poderia investir futuramente falando nisso. Bom, eu vou dar minha opinião como clínico, talvez com viés de pesquisador, né? Porque eu não tenho um laboratório de análise de movimento como a nossa colega aqui. Mas eu acho que como clínico, na verdade, a gente talvez tenha que entender até que ponto a biomecânica importa ou a partir de que momento ela importa, né? Porque eu acho que, como em toda transição de modelos, né, a gente tende a ser extremista. Assim. Então, o movimento não importa mais. Não, calma, é multidimensional, com certeza o movimento ele tem um papel. Em algumas pessoas ele pode ter mais papel, então ele pode ter menos papel. Então, como clínico, eu acho que a gente tem que começar a talvez fazer sentido de quando, para quem, né, e quanto a gente vai dar de importância para o movimento. Agora, como pesquisador, eu diria que, na verdade, eu acho que falta muita informação aí, né? A gente não tem nem no ponto de vista de ciência de mecanismo, que é a linha de pesquisa mais ou menos que a Naira trabalha, a gente não tem padrão normativo, a gente não consegue entender o que é a biomecânica normal do movimento humano na corrida ainda, e que dirá, então, entender quais modificações da biomecânica a gente tem que fazer para reabilitar cada tipo de lesão na corrida. A gente está muito longe de saber disso. Então, voltando para o clínico, né, para o meu lado clínico, eu diria que a gente tem que ser bem parcimonioso e a gente tem que entender que, às vezes, ao dar uma explicação causal biomecânica para um paciente, a gente pode estar gerando hipervigilância, crenças limitantes, medo de se movimentar. E, de novo, nós somos profissionais do movimento, só que talvez a gente tenha que usar o movimento mais para conseguir criar uma janela para aquele indivíduo que tem dor relacionada à corrida e abordar os outros fatores e permitir que ele continue correndo sem dor, né? E não transformar ele num robô que fica se protegendo. Eu tenho um dado muito legal de um paper, né? Porque a gente fala assim, a gente quer propor mudança para o paciente, mas olha que interessante, e fazendo o link final aqui com biomecânica, lesão e performance, né? Que foi o que eu comecei falando. O paper, ele avaliava, colocava indivíduos para correr, media a performance deles, e um grupo desses indivíduos corria focando num movimento específico do joelho, ele corria vigilante, olhando para um tipo de movimento específico. O outro grupo corria focando só na forma como ele respirava. E o outro grupo corria de boa, tranquilo, olhando para a árvore passando, para os outros que estavam correndo em volta dele. E o resultado desse paper é que indivíduos que correm vigilantes, seja com o tipo de movimento que eles estão fazendo ou com a respiração, eles têm menor performance do que o indivíduo que corre completamente despreocupado, né? Então, assim, vale a pena a gente saber ou tentar entender um pouco mais o que mudar, se é que a gente deve mudar, e se a gente for mudar, se a gente se dispuser a mudar algum tipo de padrão de movimento, como? Porque deixar essa pessoa vigilante em relação ao movimento que ela está fazendo durante a corrida implica, pelo menos a curto prazo, num déficit de performance. Então, a gente não sabe nem se a gente tem que mudar efetivamente, apesar de ter alguns estudos aí mostrando um certo ganho, redução de dor em indivíduos com dor femoropatelar e algumas outras coisinhas já vindo aí na literatura, mas eu chamo a atenção para qual a estratégia que a gente tem que mudar para usar, sendo que eu estou lidando com um corredor que tem tempo para melhorar performance e não tem tempo para encaixar uma queda de performance no meio do ciclo dele de corrida, né? Eu acho muito interessante, até para finalizar aqui,
a gente sempre tem que entender que a gente tem que ter uma cautela muito grande para extrapolar os dados, né? Entender que quando a gente está falando de lesão e prevenção de lesão, é diferente de falar de performance e, ao mesmo tempo, eles andam juntos a todo momento. Então, por mais que você analise separadamente, eles estão caminhando junto, que foi isso que a Nara falou. É um cara tentando chegar numa prova e ele não pode se machucar. Então, a gente está trabalhando a melhor performance do cara sem que ele se machuque. Então, existe uma linha muito tênue aí que a gente não sabe ainda andar, particularmente, da minha opinião. Então, acho que é uma questão muito importante. Fora que essa questão de intervir, né, depois que ele já teve a queixa, também é outro quesito que vai complicar um pouco toda essa matemática, né? Mas acho que é isso. Foi um podcast que a gente vai falar mais tempo, né? A gente fala pouco. Muito mais. Vem algumas coisas por aí depois disso, tá, gente? Mas agradeço demais a presença dos dois. Muito obrigado aí pelo tempo e obrigado para vocês que escutaram a gente. Boa semana, tá? Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Um super prazer estar com vocês sempre. Boa semana, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Beijo. Falou.